Boa tarde! Eu me chamo Andréia Albuquerque e estou aqui passando mais uma vez para dar uma rápida palavra de Deus para a tua vida. Amém? O evangelho de hoje está em Salmos, capítulo 78, que fala assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestais ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia! Que coisa boa! A fim de que a nova geração os conhecesse, que é no versículo 6, viu, gente? Do capítulo 78. A fim de que a novas gerações os conhecessem, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, o referisse aos seus descendentes, para que pusessem ser em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Eita glória! Amém? Aqui tá falando que eles querem que não só aquela geração já tá aprendendo, né? Não ser encoberto os ensinamentos que vêm de geração após geração, né? Os ensinamentos de Deus, os feitos de Deus em geração. Então, eu não sou assim por conta que eu sou assim, né? Eu sou assim porque já venho de uma geração. André, tua mãe era evangélica? Não. Minha mãe era uma mulher de muita fé. Ela tinha a Bíblia. Todos os meus irmãos aprenderam o mesmo que eu, mas nenhum deles quiseram viver o que eu vivo. Amém? A minha mãe era assim. Eu não era nem para estar viva. Quando eu era bebezinha, eu peguei pneumonia muito forte, né? Naquela época eu tava matando as crianças. E eu escapei. Quando eu tinha 7 anos de idade, eu ia passando, eu ia amarrar a diretora da creche, deixar umas panelas num local, né? E eu vi a minha mãe do outro lado da rua. E aí, quando eu vi a minha mãe do outro lado da rua, eu corri. Quando eu corri, uma moto passou, bateu na panela e me derrubou. Quando eu caí, outra moto veio e freou bem pertinho do meu pescoço. A minha mãe segurou o pneu. A minha mãe estava sentada na calçada e eu caí bem perto dela. E aí a minha mãe segurou o pneu da moto com as mãos. As mãos dela ficaram toda rasgada, queimada, né? Mas antes disso, na noite anterior disso acontecer, minha mãe teve um sonho. A minha mãe sonhou com 2 cavalos pisoteando em cima de mim. E aí, em sonho, ensinaram uma oração à minha mãe. E a minha mãe ficou frequentemente orando essa oração. Né? Então, eu era para morrer nesse dia. Mas a fé da minha mãe me livrou. Amém? E alguns dons que eu tenho, a minha filha também tem. Alguns dons que eu tenho de ler o ambiente, alguns dons que eu tenho
que Deus me dá revelações do que vai acontecer antes, que é para mim poder entrar em oração, entrar em propósito de jejum, ficar em oração constante, né? Ela tem também. A minha filha ela tem o dom de ver. Ela tem o dom de ver o que vai acontecer para que ela ore, entre em jejum, né? E faça uma história ruim, aquela pessoa ser liberta, ser livre, acontecer o livramento na vida daquela pessoa. Amém? A minha filha, ela tem isso também. Ela é de mim, era da minha mãe, veio para mim, e de mim é da minha filha. Foi para minha filha também, né? Então, pegando no cabelo de novo, Andréia. O gesto. Por isso que eu gosto de ficar com pitó de véia direto, porque eu não fico pegando. E aí, nós temos que ensinar as nossas gerações como se defender, como se proteger. Nós temos que ensinar o que Deus nos ensinou, eu tenho que ensinar para os meus filhos o que a minha mãe me ensinou, né? O que ela aprendeu com Deus e o que eu aprendo com Deus, né? O que eu aprendo com Deus, o que eu aprendo com a minha experiência de vida, o que eu aprendi com a minha mãe, eu ensinar para minha filha, para meus filhos, né? Como se defender das acusações do maligno que vem para nos colocar para baixo, para nos oprimir, para atrapalhar nossos sonhos, para atrapalhar nossa vida, para nos paralisar, por isso que o primeiro vídeo que eu gravei, ele é: não deixe o medo te paralisar. É o título do vídeo. Exatamente porque eu estava paralisada pelo medo. Então eu quebrei esse medo orando Salmo 59. Eu quebrei esse medo. Eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de ler a Bíblia, eu tinha medo de orar. E eu lendo Salmo 59, eu quebrei essas barreiras, comecei a ler a Bíblia e comecei a abrir meus olhos espirituais. E aí eu comecei a crescer espiritualmente e eu comecei a ver as coisas espirituais, os dons espirituais, não mais como uma coisa ruim, e sim como uma coisa boa, que vem para que eu possa ajudar outras pessoas, né? Não só a mim, mas a outras pessoas, como eu tenho ajudado, né? Graças a Deus, eu não podia orar em pessoas endemoniadas, porque eu conseguia tirar o demônio da pessoa, mas o demônio vinha para mim. E eu entrei num propósito de 91 dias para poder acontecer o milagre em quem tivesse fé para fazer o propósito da água. Muitos milagres aconteceram e acontecem até hoje através do propósito da água. Eu não gravo mais o vídeo orando para abençoar a água, mas as pessoas vão nos meus vídeos antigos e elas oram e elas têm fé e elas usam e acontecem milagres. Amém? Então, tudo isso eu fui adquirindo, todos esses dons espirituais, eu parei de ter medo. E as lutas que vêm, para tentar me derrubar, tentar me oprimir, tentar me entristecer, tentar colocar medo, eu consigo combater elas. Porque eu tô limpa espiritualmente. Eu tô limpa em pecado e eu tô limpa em obediência com Deus. Então eu tenho autoridade para poder calar a boca
dos demônios que vêm tentando me acusar, tentando me oprimir, tentando atrapalhar a minha vida. Amém? Eu espero que, eu mexendo no cabelo de novo, eu espero que esse vídeo ele tenha edificado a tua vida, ele tenha te ensinado sobre as coisas espirituais, né? Tudo que eu mais quero na minha vida é que a minha filha, ela conheça a Deus como eu conheço, ela se converta, né? Que ela viva para Deus. Tudo que eu mais quero é que não só minha filha, meu filho eu sei que ele vai ser, sabe? Meu filho eu sei que ele vai ser totalmente para Deus. Meu filho eu sei que ele vai ser totalmente para Deus. Então, Senhor, essa pessoa fica me ligando direto. Eu sei que meu filho o meu filho vai ser totalmente para Deus, mas a minha filha, ela não quer aceitar ainda que Deus é o melhor caminho, que Deus é a maior força que a gente pode ter. A minha filha, ela não quer aceitar ainda, mas eu tenho fé em Deus, que a minha filha vai ser uma pregadora, uma serva de Deus, muito, muito melhor do que a minha mãe, muito, muito melhor do que eu. Amém? Um beijo. Deus abençoe a você, a toda a sua família. Acampe anjos ao teu redor em nome do Filho dele. Em nome do Filho dele poderoso, milagroso. Em nome do Senhor Jesus. Um nome poderoso, um nome milagroso. Um nome que está acima de tudo e de todo, vitorioso. Que ele acampe anjos ao teu redor para te livrar de todo o mal espiritual, de toda pessoa usada pelo mal. Assim como Deus tem protegido, livrado, sustentado, da saúde até aqui, que Deus continue por muitos e muitos mais anos. A você e a toda a sua família. Que haja união, que haja paz, que haja muito amor ao próximo, muita humildade, muita compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beijo, gente. Lembre-se, não escolhemos quem nos fere, mas escolhemos quem nós iremos ferir. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!